Alô, amigos e amigas do esporte. Estamos iniciando mais um programa Esporte de Peso. É o esporte de peso por elas. Né? E hoje com a doutora Samaia Lopes. Antes de começar oficialmente, eu quero lhe agradecer pela presença. Fique totalmente à vontade, tranquila, Obrigada. porque aqui no Esporte de Peso a gente gosta de fazer uma conversa leve, tranquila, bem espontânea, um bate-papo entre amigos. A ideia é que você conte um pouco da sua história, da sua missão na medicina, né? E desse trabalho tão bonito que vem fazendo pelas mulheres da nossa cidade. Então, fique tranquila, porque tenho certeza de que será um momento muito agradável e importante para quem estiver nos acompanhando. E hoje o Esporte de Peso segue com uma proposta muito especial neste mês de março. Dá voz às mulheres que fazem a diferença na nossa sociedade. E a nossa convidada de hoje representa exatamente isso. Conhecimento, compromisso com a saúde e amor pela nossa terra. Hoje nós temos a alegria de receber a doutora Samaia Lopes, médica radiologista formada pelo IMIP em Recife, um hospital filantrópico que é referência nacional por atender a população 100% pelo SUS. A doutora Samaia atua na área de diagnóstico por imagem desde 2018 e buscou se especializar ainda mais em uma área fundamental para a saúde da mulher. Ela é subespecialista em radiologia mamária pelo Instituto do Câncer de São Paulo, ligado à Universidade de São Paulo. Também possui título de especialista concedido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, mas existe algo muito bonito na trajetória dela. Mesmo com toda essa formação em grandes centros do país, ela decidiu voltar para a sua cidade, Arapiraca. Hoje ela atende na Clínica MedCenter, trazendo para o interior de Alagoas tecnologia, conhecimento e principalmente um atendimento humano e cuidadoso. Ela atua no diagnóstico por imagem com alta precisão em áreas como ultrassonografia, mamografia, ressonância magnética das mamas, procedimentos de tireoide, mas talvez a missão mais bonita da doutora Samaia seja cuidar das mulheres em todas as fases da vida, promovendo informação, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. E essa missão ganhou um formato muito especial através de um projeto que já reúne mais de 400 mulheres, um projeto chamado Clube da Mama, uma comunidade que une saúde, movimento, prevenção e apoio entre mulheres. Doutora Samaia, seja muito bem-vinda ao Esporte de Peso por elas. É uma alegria muito grande receber uma filha de Arapiraca que escolheu usar o conhecimento para salvar vidas. Portanto, esse episódio de hoje, com certeza, será muito especial. Seja bem-vinda, nós estamos na TV Opes, Canal 10, líder absoluta em todo o agreste de Alagoas e falando para os estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e também o estado da Bahia. Um grande abraço, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Josenildo, primeiro pelo convite, depois por toda essa apresentação, que foi excepcional. Eu gostaria de me apresentar só com um detalhe a mais para todo mundo que está ouvindo a gente, é que a missão, ela se cumpriu quando você me convidou para vir para cá, porque quando eu estive fazendo a minha residência, como você falou, lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, quando eu fui fazer a entrevista, o que o Dr. Chimizo, meu chefe querido, que me ensinou demais, perguntou foi o seguinte:
por que você quer estar aqui? E o que você vai fazer depois em Arapiraca, em Alagoas? Uma cidade pequena, né? Um estado pequeno, uma cidade pequena. E a minha resposta foi instantânea. Eu falei que eu queria poder trazer, no caso agora, né? Trazer para Arapiraca toda aquela oportunidade que eu teria ali em São Paulo. Eu queria poder trazer para Arapiraca a oportunidade de muitas mulheres terem o diagnóstico precoce do câncer de mama, de poder pregar e propagar e fazer parte dessa propagação com a prevenção do câncer de mama. E desde que eu cheguei aqui, voltei aqui para Arapiraca há 4 anos, eu venho tentando, e agora, não só como médica, mas como líder do Clube da Mama, sendo notada, inclusive, por você, que viu esse movimento acontecer, e tantas pessoas aqui em Arapiraca que estão vendo isso acontecer. Hoje eu vejo que a missão se cumpriu, e eu fico toda arrepiada dizendo isso, porque hoje eu acho que vou ter que mandar uma mensagem para o Dr. Chimizo dizendo que eu consegui fazer o que eu disse que queria fazer. Tantas mulheres hoje estão falando sobre esse movimento, tantas mulheres estão espalhando para outras, amigas, mães, avós, enfim, familiares, pessoas que a gente ama, começam a propagar a prevenção, a informação, e para mim a informação ela é a base para a gente construir a prevenção. Quando a gente não só ouve, mas a gente entende por que está fazendo uma coisa, a gente tende a repetir, repetir, repetir. E como o câncer de mama é uma doença de saúde, é um problema de saúde pública, né? É a principal causa de morte em mulheres por câncer, é o câncer de mama. Então, você falar sobre a prevenção dessa doença é engrandecedor mesmo. Assim, eu estou muito orgulhosa desse movimento, de mim, de todo mundo que faz parte disso junto comigo e todo mundo que me apoia. Eu só tenho a agradecer, inclusive, a você que me deu espaço para falar aqui. Muito bem. Não deixe de encaminhar o link do nosso bate-papo para o Dr. Chimiz. Chimizo, né? Para que ele possa acompanhar o nosso papo, avaliar como foi a condução, como tem sido tão bonita a desenvoltura, né, da doutora Samaia. Mas antes mesmo de falar de medicina, de diagnóstico e até mesmo de prevenção, eu gosto sempre de começar pelo começo da história. Né? E quem era Samaia? Criança, menina aqui em Arapiraca. Ainda é menina, né? Não. Mas assim, quem era a Samaia? Olha, ao contrário do que muitos dizem, que sonham em fazer medicina e sonhavam desde criança, né, em ser médicas, eu não tinha essa pretensão, não tinha esse sonho, eu não tinha mesmo ideia do que eu iria fazer, para falar a verdade. As coisas simplesmente aconteceram. Ser médica é um grande orgulho, foram momentos de muito aprendizado, mas eu me encontrei na medicina não durante a faculdade de medicina. Eu me encontrei na medicina quando eu entrei na residência. Quando todo mundo foi um pouquinho contra mim fazendo radiologia, porque as pessoas mal sabem que radiologista é médico. Muita gente nem sabe quem é que faz um ultrassom. É o radiologista. Quem é que está por trás ali da mamografia laudando? É o radiologista. Quem é que está por trás da ressonância, da tomografia? Somos nós. E muita gente não conhece essa especialidade médica. Então, eu não tive tanto esse apoio na época para fazer essa especialidade. É como se fosse uma coisa totalmente diferente da realidade. Mas quando eu entrei ali, e que eu entrei no Centro de Diagnóstico de Mama, com a doutora Ana Clara, lá no IMIP, em Recife, eu disse, é isso aqui, agora sim eu me encontrei. Eu acho que eu demorei, né? As pessoas se encontram antes ou durante a faculdade, eu demorei. Mas também, quando eu encontrei, eu não tive dúvida. Fez a escolha certa. A escolha certa, não tive nenhuma dúvida. Pois bem, é sempre muito bom quando a gente recebe alguém que saiu da nossa terra, que buscou conhecimento em grandes centros e decidiu voltar para cuidar da própria gente. Em que momento você percebeu que queria trazer todo esse conhecimento de volta para a terrinha? Eu acho que eu percebi isso quando eu terminei mesmo a residência. Porque quando a gente termina a residência e passa por tantas fases, né, do conhecimento, tem aquela hora que você acha que sabe tudo, a hora que você acha que não sabe nada, aí aquela hora que você está meio perdido. São muitas fases durante a aprendizagem, né? E quando eu terminei,
que eu vi o quanto que era bonito aquilo que acontecia no IMIP, o quanto que a gente podia ajudar tantas mulheres, o quanto que tantas mulheres eram gratas àquela equipe que estava ali cuidando, não só dos médicos, mas de toda a equipe, com tanto cuidado, com tanto zelo. Aquilo ali eu achava, apesar de toda tristeza, medo que existe envolvido nas doenças, tanto câncer de mama quanto tantas outras, mas existe um lado bonito e humano quando você participa ali daquele movimento dos centros de diagnóstico, dos hospitais. Você consegue ver a humanidade acontecendo, assim, o lado bom das pessoas, porque ninguém é totalmente bom, totalmente ruim, mas você consegue ver, você consegue extrair tanta coisa boa de tanta gente. Aquilo é bonito de ver acontecer. E eu falei, eu quero levar isso para casa. Eu quero poder ser uma líder desse movimento, sabe? Eu quero poder trazer prevenção e diagnóstico para essas mulheres, porque é uma doença que a gente consegue prevenir, consegue diagnosticar cedo, consegue tratar, consegue salvar muitas vidas, quando a gente consegue conduzir da melhor forma. Muitas, não todas, mas muitas. Então, foi aquele momento, quando eu terminei a residência, que eu queria fazer a subespecialidade em mama e que conversei isso aí na entrevista lá em São Paulo com o Dr. Chimizo e disse, é isso que eu quero pegar tudo que vocês sabem aqui, tudo que eu já aprendi no IMIP, em Recife, eu quero levar para Arapiraca, porque é o interior de Alagoas, mas a gente também merece isso. E para nós aqui do esporte de peso, da TV Ops, é gratificante a gente poder apresentar, né, para Arapiraca, para Alagoas, para outros estados, né, o quanto nós temos profissionais novos, competentes, capazes, preparados, né, para que a gente, de fato, possa orientar a nossa população de uma forma geral. Você trabalha com algo muito importante, o diagnóstico precoce, que muitas vezes pode significar a diferença entre a cura e a descoberta tardia de uma doença, não é isso, doutora? Sim, exatamente. Eu prego tanto o diagnóstico precoce porque a gente tem um exame que faz muita diferença e que reduz em até 30% a mortalidade por câncer de mama. Esse exame que reduz em até 30% a mortalidade por câncer de mama se chama mamografia. Esse exame que, infelizmente, por desinformação, por fake news que acontecem, muitas mulheres não realizam, porque acham que a mamografia vai causar câncer de mama, que só precisa fazer mamografia se sentir alguma coisa, que só precisa fazer a cada 2 anos, que pode ser doloroso, eu acho melhor não fazer. Então, tanta desinformação leva a mulher a não fazer, às vezes, essa mamografia, que é um exame que a gente tem como padrão ouro para diagnóstico do câncer de mama. Imagine você que se a gente tiver 10 mulheres, 3, 4 mulheres podem se salvar por causa da mamografia. E isso, eu estou falando da mamografia. Quando eu falo em prevenção, a gente está na mesma proporção. Uma mulher que se previne com estilo de vida saudável, ela também consegue reduzir em até 30%, até 40% a chance de ter câncer de mama. Então, a gente está falando aqui de informação, prevenção com estilo de vida e exames para diagnóstico precoce. O conjunto disso é a prevenção. Assim, a gente consegue salvar muitas mulheres, muitas. E qual o tempo que a medicina recomenda para que a pessoa periodicamente possa fazer os exames? Então, a indicação é que a gente faça a mamografia para a população geral. Mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Isso eu estou falando da população geral. Mas existem mulheres que apresentam um alto risco de ter câncer de mama na vida. E isso vai ser avaliado em consulta, através de diversas perguntas que vão ser feitas para calcular esse risco. Nós, população geral, temos um risco de cerca de 13% de ter câncer de mama na vida. Uma mulher de alto risco, depois dessa conta toda que é feita em consulta, ela tem ela tem pelo menos 20% de chance de ter câncer de mama na vida. Então,
essa mulher que tem alto risco, ela não vai começar a mamografia com 40 anos, anualmente. Essa mulher que tem alto risco, ela começa a fazer a mamografia antes dos 40 anos. Ela começa a adicionar exames como a ressonância magnética das mamas. Então, o que é importante quando a gente fala da população geral é lembrar também que não é todo mundo que tem um risco habitual. A gente tem que lembrar dessas mulheres que precisam de uma atenção individualizada. E a gente só vai descobrir quem é essa mulher se ela for para consulta médica aos 25 anos. A partir daí, tudo vai poder ser conduzido de forma individualizada. Porque a medicina agora, ela é isso, ela é individualizada. Né? Então, toda mulher que está aí assistindo, que tem 25 anos, passe em consulta com seu ginecologista ou com seu mastologista para calcular esse risco. Se você for uma mulher de risco habitual, você vai começar a fazer sua mamografia a partir dos 40 anos. Mas se você for identificada como uma mulher de alto risco para câncer de mama, você já começa a fazer mamografia e ressonância antes dessa idade. É importante essa avaliação. Eu não posso deixar de fazer um registro aqui, até porque a minha esposa faleceu do câncer de mama. E assim, ela fazia periodicamente, e mesmo assim ainda escapou, foi acometida e passou 12 anos, ganhou 12 anos de sobrevida, né? Em tratamento médico aqui em Aracaju. Naquela época não existia a tecnologia tão avançada como existe hoje. Então, precisava se deslocar com frequência para São Paulo, tudo. Foi uma verdadeira luta. Isso envolveu a família, né? Porque o problema, como diz o doutor Nivaldo Farias, lá em Aracaju, o problema deixa de ser da paciente e passa a ser da família, né? Então, assim, tocar nesse assunto é um momento que mexe um pouco com a emoção, mexe um pouco com o sentimento, porque nós podemos viver isso em casa. Sim. Coisas da vida, né? Você trabalha diariamente com diagnósticos que podem mudar completamente a vida de uma pessoa. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até hoje? Olha, como médica no consultório, você falou, não esperava essa pergunta, mas a primeira imagem que veio agora à minha cabeça foi o momento de uma paciente de menos de 30 anos, que teve um câncer de mama recente, voltou com metástase, e ela estava com a mãe dela no consultório. Aquele momento, ele me doeu muito, assim, eu recordo com muita frequência, tanto que você falou agora, foi a primeira coisa realmente que eu lembrei, porque ver a mãe presenciar aquele momento de diagnóstico da filha, para mim foi, não chocante, mas assim, foi... me deixou emocionada, realmente, porque quando a gente fala em câncer de mama, a gente acaba pensando sempre numa mulher mais velha. E esse cenário é um cenário que poderia ser o inverso. Geralmente filha, é o inverso, né? Na maioria dos casos é o inverso. Então, aquele momento ali, ele me deixou, assim, impactada, eu lembro realmente muito. E é importante falar sobre essas mulheres jovens, né? O câncer de mama ele não está restrito à mulher que tem mais de 40, mais de 50 anos. Claro que ainda é a maioria. A maioria dos cânceres acontecem a partir dos 40, 50 anos. Mas eu duvido que você que está aí assistindo, ou você mesmo, não conheça uma mulher com menos do que 40 anos que tenha tido esse diagnóstico de câncer de mama. Tem, e elas representam 10 a 15% dos diagnósticos. Então, a cada 10 mulheres, 10 mulheres com câncer, uma tem menos do que 40 anos, ela pode ter 30 e poucos, ela pode ter 20 e poucos, é a filha, é a neta. E isso assusta, é uma realidade que assusta a comunidade médica e a sociedade como um todo. Por que isso está acontecendo? Já posso emendar? Pode. Isso está acontecendo não só pela oportunidade de diagnóstico que a gente tem, né? Porque hoje a gente tem acesso a muito mais exame do que tinha há uma década. Né? É muito mais fácil ter esse diagnóstico hoje, um diagnóstico mais precoce, são exames mais acurados, com mais oportunidade para que isso aconteça. Mas, além disso, o estilo de vida, ele com certeza contribui para isso. As mulheres hoje, elas engravidam mais tarde ou não engravidam, o que já é um fator de risco para câncer de mama, para aumento do risco de câncer de mama. As mulheres, às vezes, não amamentam ou amamentam pouco tempo. Por quê? Porque elas voltam a trabalhar logo em seguida. Não amamentar
também é um fator de risco. A amamentação, ela protege progressivamente essa mulher do câncer de mama. A partir de 12 meses ali, progressivamente vai aumentando a proteção para quem amamenta. A gente está estressada. Toda mulher que eu converso, que eu digo, como é que está? Sempre está estressada. É muita coisa, são muitos pratinhos para equilibrar, né? É trabalho, é família, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes não tem tempo de fazer uma atividade física, não consegue se alimentar bem, porque realmente é tudo muito corrido. Acaba preferindo alimentos mais rápidos para ganhar tempo para fazer outras coisas. Né? Mais práticos, exato. Então, o estilo de vida, ele também está envolvido no aumento do número de câncer de mama em mulheres jovens, em mulheres abaixo de 40 anos. Você falou de uma coisa aí interessante. A mulher, quando entra no consultório médico, para fazer um exame de mama, ela já deve entrar fragilizada, com muito medo, né, doutora? Algumas. Muitas entram com medo. Mas para ser sincera, a maioria que está muito bem informada entra um pouco assustada, mas não com medo, especificamente. Talvez essa palavra, vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando a pessoa tem informação, ela, lógico, sabe que aquilo pode acontecer, pode ter um diagnóstico. Isso assusta, porque ninguém quer passar por doença nenhuma. Todo mundo sabe que ninguém está livre de passar por uma doença, por mais que se previna. Até porque o câncer de mama não depende só dessa prevenção. São múltiplos fatores, coisas, inclusive, que a gente não controla. Mas ela entra ali com a informação de que, se for diagnosticado, tem muita chance de tratar e de dar certo. O câncer de mama, ele consegue ter cura em até 90% dos casos, quando diagnosticado precocemente. Então, a mulher que está ali todo ano comigo, fazendo a prevenção, e tem essa informação, ela entra um pouco mais tranquila. É diferente da mulher que passou 5 anos sem fazer um exame. Quando você se depara com uma situação dessa natureza, nesse momento delicado, sim, como conduzir isso? Não julgá-la, né? Porque a mulher que chega depois de 5 anos sem fazer um exame, ela chega com muito mais medo e com um pouquinho de medo de ser julgada, porque ela sabe que podia ter feito mais, que deveria, pelo menos. Talvez não pôde, mas ela deveria ter feito mais por ela mesma. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não julgar essa paciente, que é para ela não se sentir culpada, caso haja um diagnóstico. Porque ninguém tem culpa, ninguém que tem um diagnóstico de câncer de mama, nem nenhum tipo de diagnóstico, tem culpa ou queria que isso acontecesse. Às vezes as coisas simplesmente acontecem, a vida toma outros rumos, né? Então, o principal cuidado que eu tenho é que essa pessoa se sinta confortável para contar toda a verdade. Pergunto, você está sentindo alguma coisa na mama? Está sentindo um caroço? Sai líquido pelo mamilo? Sentiu caroço na axila? Você percebeu alguma irregularidade na mama? Percebeu que mudou a cor da mama, a textura da mama em algum local? Você pode me falar. Às vezes ela diz, não estou sentindo nada. Quando você questiona com um pouquinho mais de firmeza, ela conta. Mas isso aqui... O medo. É o medo de contar, é o medo de que a pessoa julgue porque ela não fez o exame na época certa, não fez o que estava programado. Então, a gente tem que dar essa abertura para a paciente poder ajudar a gente também, né? Exato, com os diagnósticos. Com as informações. Né? Você já se deparou com algum caso assim que você tenha parado e tenha dito, poxa, se tem feito a prevenção direitinho, não teria chegado nesse ponto? Sim, frequentemente. Né? São justamente essas pacientes que passam anos sem fazer o exame, às vezes porque não teve oportunidade, enfim, alguma paciente mais carente, outras porque simplesmente se envolveram com filhos pequenos e cuidaram só da família, esqueceram de si. Outras porque ficaram com medo de fazer a mamografia, ficaram com medo do diagnóstico ou caíram em alguma fake news, que eu faço questão de o tempo todo esclarecer que a mamografia ela não causa câncer de mama. A mamografia é um exame que percebe, detecta, diagnostica precocemente o câncer de mama. Ela não é a causadora do câncer. Então, essa fake news, se eu sair daqui, todo mundo que está me ouvindo, tiver isso em mente, eu já estou satisfeita. Feliz. Já estou feliz. Porque isso é inacreditável, o quanto fake news atrasam diagnósticos. Fake news atrasam diagnósticos. Desinformação é o pior dos males, é a desinformação.
terrível isso, né? É terrível. E o fake news, uma atitude extremamente, chega a ser desumana, né? É irresponsável. Irresponsável. E diante das redes, agora a gente com toda facilidade, né, com a internet, do jeito que chega muita informação boa, também chega muita informação errada. E às vezes as pessoas não sabem em quem acreditar. Quando eu estou ali dizendo para a paciente, precisa fazer a mamografia daqui a 1 ano. Tem paciente que diz, mas é porque eu vi em algum lugar X que era só com 2 anos. Então, assim, você tem que mostrar consciência, né? Não com consciência, com consciência e com ciência, com estudo. Mostrar que, fazendo anualmente, você, sim, reduz a mortalidade por câncer de mama em até 30%. E a gente pode fazer parte dessa estatística. Ninguém sabe quem vai fazer parte dessa estatística. Pois é, como tem sido legal, né? A desenvoltura sua, da conversa, do bate-papo informativo, né? Tem sido muito legal, eu estou muito feliz. Se todas as mulheres tivessem acesso à informação, ao diagnóstico precoce, né? Quantas vidas poderiam ser salvas? 30%, né? Vamos falar dos 30%. Eu acredito que sim, eu não tenho um número real, né? Mas a gente sabe que anualmente, no Brasil, a estimativa é que 80 mil mulheres vão ter o diagnóstico de câncer de mama. Dessas 80 mil, eu vou jogar nos 30%, né? Porque, por coincidência, são 30% sempre dessas informações, desses dados. 30% que podia ter reduzido a mortalidade se tivesse feito os exames, 30% que poderia ter evitado essa doença se tivesse tido hábitos de vida mais saudáveis. Então, 30% de 80 mil mulheres é o que a gente pode salvar com informação. 30%. Quando uma jovem, né, uma mulher jovem, digamos assim, ela recebe um diagnóstico de câncer de mama, qual é o impacto psicológico que você percebe nesse momento? Primeiro, que essa mulher não espera, né? A mulher que tem pelo menos 50 anos é como se ela já aceitasse melhor essa possibilidade. Porque a gente sabe que a maioria tem mais do que 50 anos. Então, uma mulher jovem, ela não está esperando nunca aquele diagnóstico. É uma mulher que, basicamente, hoje, na realidade que a gente tem, né, um mundo moderno, as mulheres aí dominando o mundo, essa mulher, ela se dedicou ao trabalho, se dedicou à formação. Muitas vezes está ali começando a vida familiar dela, com filhos pequenos ainda, aos 40 anos. Algumas grávidas, algumas amamentando ainda. Então, descobrir um câncer de mama é como se você estivesse ceifando uma vida que ainda está para começar, sabe? Está no começo, é um bebê ainda, está tudo começando demais. O que toda mulher fala é, eu tenho um filho de tantos anos. Geralmente é a primeira coisa, né? Pensa no filho, pensa sempre no filho. Porque a vida tá ali no começo, se dedicou o tempo todo, às vezes deixou tanto de se cuidar, deixou de fazer muita coisa que queria para conseguir chegar ali. E naquele momento, um diagnóstico desse que tem que fazer a gente simplesmente parar tudo. E é isso que eu falo, que assim, eu falo para as outras pessoas e para mim também, porque eu me incluo. Às vezes a gente corre e não consegue parar para se cuidar. Não tem tempo para nada. Mas se chega um diagnóstico desse, você arruma tempo. Você tem que arrumar. Não, acabou, tem que arrumar. Não tem mais solução. Você não vai ser o trabalho. Vai atrás da solução que pode ser tardia. Que pode ser tardia, exatamente. Pode ser tardia. Então, a gente precisa arrumar tempo. Se você olhar no seu celular, vê quanto tempo você passa no seu celular todo dia. Vê aí, você que está aí, aproveita, olha aí, já, quanto tempo você passa no seu celular. Não é possível que você não tenha tempo de fazer atividade física 30 minutos durante 5 dias na semana. É verdade. Não é possível. Como eu falei já na abertura do programa, nós estamos ao vivo para Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Bahia, né? E depois, quem não captou o programa ao vivo, vai poder acompanhar através das redes sociais da TV Ops. E olhando ali na câmera 2, qual o conselho mais importante que você daria sobre saúde e prevenção? Então, relacionado à mama, o primeiro conselho que eu te dou é: pare um pouquinho. Essa correria que você está aí não vai te levar a nada. Pare um pouquinho,
faça sua consulta, faça seus exames e previna-se tendo um estilo de vida o mais saudável possível, se exercitando, se alimentando bem, controlando o estresse, melhorando o sono. Tudo isso você vai fazer por você, pela sua saúde. É só por você, porque no final das contas, é isso, a gente acaba tendo que parar depois e não vale a pena toda essa correria. Então, esse movimento, inclusive, eu acabo voltando ao movimento, porque foi o movimento do Clube da Mama. Eu rodo e acabo falando dele, porque hoje ele é o meu bebê, ele é meu filho. Eu estou muito orgulhosa desse movimento, com tantas mulheres que estão se ajudando e propagando a prevenção, a informação e ajudando outras mulheres a terem saúde também. Então, o meu recado é esse. Informação, tempo para você mesma, faça seus exames. Existe algum mito, doutora Samaia, sobre o câncer de mama que você escuta todos os dias no consultório? O mito é sempre sobre a mamografia, né? Muita gente realmente acha que a mamografia causa câncer de mama. E como eu já disse, a mamografia não causa, né? E todo esse mito está relacionado à radiação. Por quê? Porque um dos fatores de risco para câncer de mama, de fato, é a radiação. Só que a gente está falando de uma radiação em dose alta. A radiação que pode aumentar o risco de câncer de mama é aquela que foi dada quando a pessoa ainda era muito jovem por causa de um tratamento de linfoma, né? Uma radiação alta por muito tempo na juventude. Uma radiação que seja constante, muito alta, de tomografias repetidas, de radiografias repetidas. Essa radiação, em muitas doses, é que podem aumentar o risco de câncer de mama. Mas a radiação da mamografia, ela é de 0,4 milisievert. É uma dose muito baixa, que não provoca câncer de mama, não aumenta esse risco. O benefício da mamografia, ele é muito superior ao risco. Então, o principal fake news, sem dúvida, está ao redor dessa mamografia. A gente precisa acabar com esse mito e salvar vidas. Salvar vidas. Qual o erro mais comum que as mulheres cometem? O erro mais comum sobre os exames? Relacionado ao câncer de mama. Olha, eu acredito que o erro mais comum seja esperar sentir alguma coisa. Acaba que muitas mulheres esperam o outubro, esperam uma campanha para poder se prevenirem, elas esperam sentir alguma coisa para poder buscar ajuda médica. Muita gente ainda não tem essa cultura de simplesmente fazer o exame ali naquela data, uma vez por ano, estabelecer um mês e ir lá fazer seu rastreamento. Então, o principal erro é esse, é esperar a campanha. A gente não pode esperar a campanha é só em outubro, é um mês. E o resto dos meses todos, como é que a gente faz? Essa é uma campanha que tem que ser o ano todo. O ano todo a gente tem que propagar a prevenção. Né? Eu vi na sua apresentação que você trabalhou no hospital 100% SUS. Sim. Né, lá em Recife, não é isso? Sim. E para a nossa realidade de Arapiraca, de estado de Alagoas, até para que a mulher ela se sinta mais segura. Sim. Esse atendimento SUS tem atendido às necessidades? Nós temos atendimento SUS aqui em Arapiraca, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Hospital do Amor, que é o braço aqui, né, do antigo Hospital de Câncer de Barretos. Hoje se chama Hospital do Amor. Aqui em Arapiraca a gente tem a unidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá por 2 anos, de estar também no Hospital de Câncer de Barretos, né, de conhecer, de aprender lá também. E temos aqui, sim, esse atendimento SUS. Atender a toda a população, eu não tenho essa informação, não tenho como te falar realmente com propriedade. Eu não posso falar do que eu não tenho essa propriedade, né? Mas muitas mulheres podem e são assistidas lá hoje e, com certeza, a chegada desse braço lá do Hospital do Amor de Barretos contribuiu demais com a saúde aqui em Arapiraca. Eu quero muito, e vai ser logo na sequência, após essa pergunta, que você fale no que faz brilhar seus olhos, né? Que é o Clube da Mama. Mas, assim, existe algum sinal
no corpo da mulher que nunca deve ser ignorado? Existem vários sinais que nunca devem ser ignorados. Então, alguns sinais que você aí tem que estar atenta na sua mama, que se surgirem, não espere, simplesmente vá buscar ajuda médica. Primeiro sinal, se sair líquido pelo mamilo, principalmente se ele sair espontaneamente, se for vermelho, né, se for sanguinolento ou como uma água transparente, se for de um mamilo só, se ele for unilateral, se mudar qualquer coisa no seu mamilo, se ele inverter, ele entrar mesmo, tá? Ele era para fora, ficou para dentro, se ele muda de posição, se começa a coçar insistentemente e não melhora, como se fosse uma alergia que nunca melhora, qualquer mudança no mamilo, busque ajuda. Segunda coisa, mudança da cor da mama. Parece uma infecção em algum local da mama que simplesmente não passa. É aquela inflamação que perdura 15, 20 dias, um mês e nada de melhorar essa infecção. Mudança na cor da mama que não melhora, pode ser que seja uma infecção, mas busque ajuda sim. Mudança na textura da mama. Quando a mama ela fica como se fosse com um buraquinho mesmo entrando, né? Eu falo assim para as pacientes entenderem, porque muita gente não conhece esse sinal. É o que a gente chama de retração. Tem algo puxando ali por dentro e a mama fica como se fosse com aspecto de buraquinho aqui do lado de fora, certo? Isso não existia antes. Mudança na mama, busque ajuda, sem pensar duas vezes. Sentir qualquer caroço na axila, caroço na mama, igualmente. Esses são os principais sinais que chamam a atenção para, clinicamente, um câncer de mama se manifestando. E ele deve ser investigado, mesmo que você tenha feito seus exames há 5 meses atrás. Você fez há 5 meses atrás, mas existem alguns tipos de câncer que realmente são muito agressivos, que crescem muito rapidamente. Então, não ignore esses sinais e deixe para fazer o exame só o ano que vem. Não, fez o exame agora? Ótimo. Apareceu qualquer sinal? É um alerta. Vamos refazer os exames. E fazer o enfrentamento necessário. Necessário. Né? Não pode, por conta da instabilidade emocional, simplesmente deixar para lá. E o né? apoio, né? O quanto que é importante o apoio dos familiares, da sociedade em relação a isso. A gente precisa abraçar as mulheres que têm esse diagnóstico de câncer de mama. É uma causa que não é só da mulher que está enfrentando isso. É uma causa da família, é uma causa de toda a sociedade, porque vai mudar a autoestima dessa mulher, o trabalho dessa mulher, o corpo dessa mulher, a mente dela vai estar totalmente diferente durante esse processo, que é inesperado. Então, essa é uma causa que não é só da mulher, não. É da sociedade toda. A gente tem que apoiar essa causa. Muito bem. Nós estamos na TV Opus Canal 10, líder absoluta em todo o agreste de Alagoas e falando para Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco. Agora eu vou tocar no assunto, eu quero saber como surgiu o Clube da Mama, doutora. Ah, então, o Clube da Mama surgiu por causa das minhas pacientes. Minhas pacientes estavam o tempo todo falando o quanto queriam fazer exercício físico e ficavam desestimuladas. Acabavam começando, parando. E eu sempre falo para elas da necessidade, né, da prevenção. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês agora, eu falo para as minhas pacientes. Você precisa dormir melhor, se alimentar melhor, se exercitar, fazer seus exames no tempo adequado. E aí eu notava que sempre falavam isso, né? Que não estavam conseguindo manter essa constância. E aí eu resolvi fazer o Clube da Mama, que eu não esperava que fosse atingir tantas pessoas, realmente. Você não tinha ideia, não imaginava que essa comunidade chegasse ao limite de crescimento que tem sido. Sim. Já são 400 São 450 mulheres hoje. 450. Que se dedicam realmente. Entre essas mulheres, estão só terminando assim, por que eu fiz isso, né? Eu fiz isso porque a gente não pode focar em Outubro Rosa, não. Outubro Rosa é uma campanha excepcional. Durante Outubro Rosa, a gente aumenta em até 30% os diagnósticos de câncer de mama e o acesso à mamografia nos meses de outubro, e aí acaba sendo remanescente um pouquinho também em novembro, dezembro. Então, olha o que uma campanha pode fazer, é uma campanha poderosa. Imagina se a gente faz uma campanha dessa o ano todo. É janeiro rosa, é fevereiro rosa, é março rosa, abril rosa. É rosa o ano todo. Se a gente deixa rosa o ano todo, a gente salva muito mais mulheres. Então, o meu objetivo com o Clube da Mama é que a gente foque entre outubros, que a gente esteja o ano inteiro
pensando em prevenção, pensando em diagnósticos precoces, estimulando essas mulheres a não ficarem com essa história de não tenho tempo, tenho outras prioridades. Não, a prioridade é você também. E não tem que ter vergonha ou medo de parar de cuidar de outra coisa para cuidar de você. Tem que ter esse tempinho. E essa comunidade de mulheres tem se ajudado de uma forma tão bonita. Eu não esperava que fosse atingir essa magnitude. Assim. Eu estou muito orgulhosa de todas as mulheres que fazem parte do Clube da Mama. E grande parte das mulheres que estão ali são profissionais da saúde. Isso chama a atenção, porque assim, é um número tão expressivo. A gente tem várias mulheres, são mães, avós, professoras, contadoras, enfim, tem todas as profissões, mas as profissionais da saúde. Muitas médicas de outros segmentos, de outras especialidades. Então, assim, são muitas profissionais da saúde, muitas médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas. E o que é que chama a atenção para isso aí? O quanto que essa mulher que cuida de outras pessoas parou para ver que precisa se cuidar também. Porque é estressante, a gente sabe que cuidar de outras pessoas traz um desgaste para a gente também, porque é muita responsabilidade. Então, a gente precisa ter esse tempinho também para a gente se cuidar. E quando mulheres, profissionais da saúde, se cuidam, dão exemplo, se previnem e propagam essa informação, a gente consegue atingir ainda mais pessoas pela credibilidade que essas mulheres têm. Uma mulher que cuida da saúde de outras pessoas e que fala que precisa se prevenir e faz isso, mostra como isso funciona, é muita credibilidade, isso propaga demais. Não é verdade? E sem contar que são todas no apoio uma da outra, né? Ali era para ser um grupo de apoio ao exercício físico. Mas essa comunidade do Clube da Mama, ela cresceu e se fortaleceu de uma forma com essas mulheres que estão ali, que hoje não é só um grupo de estímulo ao exercício físico. Hoje é um grupo de apoio mesmo. São mulheres que têm um momento assim de desabafo, de contar o que está acontecendo, de dizer, olha, hoje pela primeira vez eu consegui correr. Hoje eu lembrei da minha mãe que faleceu de câncer de mama há 2 anos. Hoje eu estou aqui correndo com você, porque eu vou junto. Eu vou junto. Você vai junto. Eu vou junto. Então, hoje eu estou correndo aqui com você, doutora, porque eu lembrei da minha mãe, essa causa eu apoio, assim, isso está me dando uma paz de poder fazer parte dessa causa, né, desse processo de prevenção, que foi o que tirou a minha mãe. Então, são tantas histórias que eu tenho ouvido. Ali tem todo tipo de história. Tem pessoas que estão pela prevenção, tem pessoas que estão porque já tiveram câncer de mama, tem pacientes minhas que estão ali porque alguma familiar teve câncer de mama. Tem mulheres em várias fases da vida ali, tem mulheres de várias profissões, tem de tudo. E todo mundo tem, no final das contas, o mesmo objetivo. Se prevenir. Todo mundo quer o quê? Saúde. Se tem uma coisa que todo mundo quer, que é um valor inestimável, é a saúde. E todo mundo, uma puxando a mão da outra, é bonito mesmo de ver. Eu quero agradecer a todas as mulheres. Eu falei a elas que falaria isso. Eu quero agradecer a todas as mulheres do Clube da Mama que estão fazendo esse movimento acontecer. Porque não fui eu que fiz, eu só fui uma líder que começou. Mas hoje o Clube da Mama existe porque vocês mantém aquilo ali funcionando. Vocês estão o tempo todo comigo. Vocês estão puxando umas às outras, estão estimulando umas às outras. Eu quero agradecer. Eu acho que eu vou até falar o nome de algumas. Pode falar, você pode, fique inteiramente à vontade. Teve um movimento agora de 3 dias atrás, Sim, 4 dias. A gente correu. Estava belíssimo, todo mundo de rosa, né? Um monte de mulheres bonitas lá. Exatamente. Fique à vontade. Pode... Algumas mulheres foram, né? Nós juntamos num espaço aqui algumas mulheres. A gente faz. Na verdade, o objetivo é esse, né? A gente fazer vários eventos, fazer vários treinos também. No último sábado, a gente teve um treino de corrida. Na semana passada, a gente teve um treino de funcional, teve também já treino de jump, né, de step. Então, assim, são atividades variadas para que essas pessoas, todas essas mulheres, possam ter oportunidade de conhecer, de gostar de outras atividades. E fazendo isso em comunidade é muito melhor. Uma coisa é você acordar para se exercitar sozinha. Sim. Outra coisa é quando você sabe que vai encontrar outra querendo aquela mesma coisa, né? E muitas chamam a amiga e vão juntas, outras simplesmente se conhecem ali, de repente está todo mundo num senso assim, de comunidade mesmo, de engajamento, né?
que é demais, é uma energia muito boa, são muitos feedbacks positivos. Eu quero agradecer a todas as mulheres engajadíssimas, não tem como eu falar o nome de todas, porque somos muitas agora, mas para exemplificar, assim, quero agradecer a Luísa, que tem sido extremamente engajada, a Anne, a Carol, são muitas mulheres que estão ali, que não deixam ninguém para trás, não. A Leandra, que correu pela primeira vez. Quero agradecer a todas vocês que fazem o Clube da Mama acontecer e vão levar prevenção e informação para Arapiraca o ano todo, porque eu não vou ficar só em outubro. Isso é muito importante. E você pode ficar à vontade até para fazer um agradecimento a algum parceiro que tenha colaborado, que tenha ajudado. Fique à vontade. Eu tenho tantos parceiros que, veja só, a gente só tem um movimento que está há 1 mês e pouquinho, né? Por isso que eu falei que é meu bebê ainda. É 1 mês e pouco e muita gente pegou essa causa junto comigo, sabe? E está me apoiando muito. Como, por exemplo, a American Crime está sempre comigo. O Hospital Nossa Senhora de Fátima apoiou essa causa também. Estou até com medo de esquecer alguém, porque estou aqui tentando lembrar para não esquecer ninguém. Várias médicas que atuam, né, comigo sempre apoiaram essa causa, apoiam e estão propagando essa causa. Todas as próprias mulheres que estão no Clube da Mama apoiam essa causa. Vários educadores físicos e instrutores de treinamento estão comigo também apoiando. Então, eu acho que eu vou ter que colocar isso no Instagram 1 por 1, porque senão eu posso esquecer alguém, não vai ser justo. E fique inteiramente à vontade do ponto de vista de relação, né, do Clube da Mama com o esporte de peso. A partir desse momento, não espere mais convite. Quando sentir necessidade, é só avisar para a gente programar, porque, como você diz, é importante que se faça isso não só num período de outubro, mas que faça isso com constância, né? Eu vi lá, a imagem está belíssima, os vídeos, as fotos, né? Tem gente que já está voando, né? Tem. A doutora Maiara Mendes está voando, né? Ali é nosso puxa-pace, mas aí eu já disse a ela, ó, você fica para frente e todas as outras a gente vai no nosso ritmo, porque o nosso lema é ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Se você não começou uma atividade física porque está com medo de ficar para trás, de não conseguir, de ser aquém, né, ao que as outras estão fazendo, não tem que ter essa vergonha, esse medo de jeito nenhum. Sim. A gente não deixa ninguém para trás. Teve gente que correu 4, 5 quilômetros, nunca tinha corrido. E não correu voando, não. Correu no ritmo dela. O importante é fazer o seu tempo. O importante é fazer o exercício físico, o importante é constância. E fazer o seu tempo. Exatamente. Ninguém vai chegar no... Não é competição, não é performance. Nosso objetivo não é isso. Ninguém vai chegar no pace da Maiara, né? Ninguém. Mas, assim, eu já vi que as duas Brunas estavam lá, né? Sim, e elas estão assim, muito engajadas também, viu? Minhas queridas Bruna Lima. Sim. E Bruna é patologista. Sim. Também, né? Endócrino e é patologista, são duas Brunas. Médicas. São as duas Brunas. Elas estão super engajadas, apoiam demais essa causa também. E não fiquem tranquilas, viu? Ninguém fica para trás, não. Se você ficar muito assim para trás, a gente volta, pega de volta até todo mundo acabar. E ajuda. Porque a emoção quando acaba, quando você consegue, né? Vale demais. Fica todo mundo felicíssimo. Muito bem. Algo mais do Clube da Mama que queira... Não, eu vou... Deixa um convite aí. Então, vou convidar todas vocês. E, olha, não só são as alagoanas, não, viu? Porque todas vocês que estão me ouvindo aí de Pernambuco, da Bahia e de Sergipe, não só as alagoanas, estão convidadas a fazer parte do grupo, certo? Dessa comunidade do Clube da Mama. É um grupo do WhatsApp, totalmente gratuito. Nós transferimos esse grupo do WhatsApp também para o Gym Rats, para poder ali contabilizar o que cada uma está se exercitando. Então, quem quer contabilizar, contabiliza. Quem não, fica só no grupo do WhatsApp. A gente joga lá muita informação, troca experiências. E quem está aqui mais próximo a mim, em Arapiraca, pode fazer parte desses treinos e desses eventos que estão acontecendo presencialmente, com uma frequência aí mais ou menos semanal, né, umas 3 vezes por mês. Eu ainda não tenho tanto parâmetro porque a gente acabou de começar, mas a pretensão é que seja pelo menos 3 vezes ao mês, para a gente ir estimulando. E ainda digo mais, se você quer aumentar ainda mais essa comunidade, às quartas nós usamos rosa, tá? Às quartas nós usamos rosa na luta contra o câncer de mama. A gente veste a camisa, literalmente. A gente veste a camisa do clube e a gente vai treinar, vai pegar nossos pezinhos contra o câncer de mama. Muito bem.
Doutora, é muito comum quando se fala em câncer de mama, quase sempre a gente só pensa nas mulheres. Sim. Né? Mas homens também podem ter essa doença? Homens podem ter câncer de mama, mas eles são a minoria. Apenas 1% dos casos de câncer de mama são masculinos. Então, diferente das mulheres, nós não temos um exame de rastreamento para o câncer de mama no homem. A mulher, ela faz o rastreamento, como eu já falei, a partir dos 40 anos, anualmente, com a mamografia. Rastrear é fazer um exame para identificar o câncer antes de haver qualquer sintoma, qualquer coisa percebida, sabe? Então, isso não acontece com o homem. A gente não tem uma idade estabelecida para fazer a mamografia no homem, não. O homem, ele só vai fazer a mamografia se ele sentir alguma alteração, porque realmente é muito raro que aconteça o câncer masculino. O que eu gosto de falar sobre os homens no contexto do câncer de mama é o quanto o apoio de vocês, homens, é importante. O quanto é diferente a reação de uma mulher que está no consultório comigo e que está ali com o marido durante esse diagnóstico, né, durante essa notícia, é uma reação. Quando o homem apoia, ela se sente acolhida, abraçada, ela estabiliza diante daquela notícia. Uma mulher que não tem o apoio desse parceiro, que não é um parceiro se não apoiar numa coisa dessa, ela reage totalmente diferente, ela fica ainda mais fragilizada. Né? A gente já fica frágil diante de uma doença. Imagina se a gente não tiver o apoio das pessoas que estão próximas a nós, das pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente ama, elas precisam apoiar. E a gente entende que é difícil esse apoio, porque, às vezes, simplesmente quem está ali do lado não sabe o que fazer. Não sabe. É verdade. É difícil, você não sabe se chora, se abraça, se diz vai dar tudo certo. Ninguém sabe como vai ser a reação até aquilo acontecer. Mas, independentemente da reação que vai acontecer, que essa pessoa esteja presente. Diga que vai estar presente, diga assim, eu estou aqui com você para o que der e vier, e, de fato, esteja ali presente com essa mulher. Porque ela pode até não lembrar o que foi que você disse, mas ela vai lembrar daquele abraço que você deu e daquela presença que esteve ali naquele momento de dificuldade. Referindo até... Não só em relação a esse apoio que eu falo, né? Eu lembrei agora de uma amiga minha, ela não é só paciente minha, ela é minha amiga, que teve recentemente um diagnóstico de um segundo câncer. E o quanto eu sempre falo a ela, nossa, você tem um marido, nota 1000. Ele está ali com ela para tudo, segura a mão, apoia. Está com medo também, mas está do lado dela. Fortalecendo. E o quanto isso fortalece a ela, sabe? Ela é forte, mas quem é forte não precisa ser o tempo todo forte. Às vezes a gente fragiliza, cai, chora, acha que não vai dar certo, né? É um momento difícil. E ter esse apoio é imprescindível. Eu assim, quando eu vejo um homem ali no consultório que apoia essa mulher, de verdade, apesar do medo que ele também sente, eu fico, meu Deus, que bom, que sorte, que bom que tem homens que estão ali para tudo, sabe? Que entendem, né? Que entendem a situação, que não se ligam a besteiras que não cabem naquele momento, sabe? Se vai perder o cabelo, se vai precisar fazer a mastectomia total. E isso é depois, sabe? São pessoas que apoiam e que querem a vida dela, querem a saúde dela. Isso quando a gente vê acontecer, assim, você diz, meu Deus, que bom que ainda tem parceiros de verdade, sabe? Muito bem, a gente está caminhando para o fim, foi tão rápido, né? Eu achei. Mas assim, a gente vai voltar, vai ter o episódio 2, né, com você. Mas uma curiosidade, isso vai muito da minha curiosidade. Por que um homem pode ter câncer de mama se ele não tem... Porque como é que fala? A mama da mulher é desenvolvida, Sim. do homem não é. E por que ele pode ter o câncer de mama? Então, o homem ele pode ter um desenvolvimento, sim, da mama, que é a minoria, né? Por exemplo, um homem quando está na senitude, né, está mais velho, ele pode ter o desenvolvimento da mama, por exemplo. Então, apesar do homem não ter essa mama desenvolvida, é por não ter tanto tecido mamário que ele tem menos chance de ter o câncer de mama, mas o homem que tem esse desenvolvimento do tecido, principalmente quando envelhece,
pode haver alteração no DNA, alterações celulares que provocam esse câncer de mama. Então, a principal causa de câncer é a idade, justamente porque a gente tem uma maior chance de ter alteração no DNA. Então, quanto mais velho, maior a chance. É raro, mas pode acontecer. Muito bem. Você lida com diagnóstico, lida com histórias de superação e também momentos difíceis, porque você acaba vivendo essa relação. O que a medicina já ensinou a doutora Samaia sobre o valor da vida? Olha, a pessoa que trabalha com o diagnóstico de câncer de mama, ela passa a ser mais frágil e mais forte ao mesmo tempo. Eu sempre digo, e as pessoas percebem isso, que eu sou uma pessoa assim, de muita sensibilidade. Eu posso rir demais e chorar demais, eu me emociono demais, as pacientes às vezes contam uma história, eu começo a chorar, que não é exatamente uma atitude que se espera, né, naquele momento da médica, né? Mas as pessoas têm aquela mania de achar que o médico, que o profissional da saúde, ele endurece durante o tempo, que ele não sente mais a dor do paciente. E não é exatamente assim que acontece. A gente sente aquilo tudo que está acontecendo, mas a gente tende a, de alguma forma, buscar algum distanciamento e entender, voltar mais aquele momento para a ciência e não para a emoção. Mas isso não exclui a nossa emoção. Então, o que a gente mais valoriza depois de trabalhar com o câncer de mama e com doenças difíceis, né, de lidar, é que a vida é muito frágil e que a gente tem que valorizar quem está ao nosso lado, independentemente de qualquer coisa. A gente tende a se aborrecer, eu repito, né, isso vale para mim e para todo mundo. A gente tende a perder as estribeiras, se aborrecer assim por muita bobagem. Mas, num momento de um diagnóstico difícil, a gente vê que o que vale mesmo é quem está ali do nosso lado. No final das contas, o que vale é o amor dessa pessoa que está do lado, é a nossa saúde, é o que a gente conseguiu aproveitar da vida. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente passa a ter muita reflexão. Reflexão demais, até, às vezes. E isso pesa, né? Pesa também um pouco. Imagina, se pesa para a gente que está ali acompanhando, imagina para quem está vivendo. Imagina a cabeça da pessoa que está passando por isso. E é por isso que é tão importante a gente ter um tratamento multidisciplinar. Não é só a médica, não é só a enfermeira que está ali cuidando, né, naquele momento. Tem que ter acompanhamento psicológico, tem que ter educador físico para essa mulher se movimentar enquanto está passando por tudo isso. É continuar a viver. A mulher que está tratando o câncer de mama, ela não precisa parar tudo. Eu já perguntei a várias mulheres, várias pacientes minhas, né? O que é que você não gosta de ouvir? O que você não gostou de ouvir com o diagnóstico de câncer de mama? E o que essas mulheres não gostam é a perda da identidade. Porque quando uma mulher está com câncer de mama ou teve um câncer de mama, algumas pessoas tratam essa mulher como uma eterna fragilizada. Sim. É uma mulher que você tem que dizer assim, não sei como ela consegue ainda fazer exercício físico depois de tudo que ela passou. Eu não sei como ela consegue trabalhar depois de tudo que ela passou. Ou eu não vou falar tal coisa porque ela está passando por isso. Essa mulher, ela ainda é ela. A Ana ainda é a Ana, a Maria ainda é a Maria, a Josefa ainda é a Josefa. A gente não pode tirar a identidade da mulher que está com câncer de mama ou teve um câncer de mama. A identidade dela está preservada. Se ela gosta de correr, chama ela para correr. Se ela gosta de tomar um café, chama ela para tomar um café. Se ela acha que precisa de você ali na hora de uma consulta para apoiar, vá junto com ela. Eu vou só deixar aqui um exemplo. Isso vai muito da capacidade médica na condução, né, inicial do problema. Ainda sobre a minha esposa, nós tivemos problemas com um médico, né, no vizinho estado de Pernambuco, onde ele foi completamente desagradável. Faltou humanidade, faltou sensibilidade para conduzir a relação. Em compensação, e aí eu faço questão de fazer a citação a um queridíssimo amigo que se tornou amigo da família. Ele me liga com frequência, doutor Nivaldo Farias, que é um arapiraquense como nós, né, e que hoje reside em Aracaju. A primeira atitude dele
foi exatamente essa, tratar da humanização. Ele disse, venha para cá, dona Márcia, mas esse problema deixa de ser seu, passa a ser nosso, a partir de agora, seu marido, os filhos e tal, nessa relação. E ela se sentiu tão segura que ela estava com outra definição em relação à continuação de onde ela iria fazer o tratamento, e ela disse, chegou no carro, ela disse, eu não tomei um Sonrisal. Fala Sonrisal porque é o mais comum, né? Eu não tomei um Sonrisal, mas o meu médico vai ser esse. Pela condução, né, e pelo envolvimento. Confiança, pela né? confiança. Eu lembro que ele olhou para o meu filho e disse, qual é o esporte que você pratica? Aí o Kiko disse, eu gosto de andar a cavalo. Ele disse, é bom para o cavalo, para você não serve absolutamente de nada. Vou trazer as bicicletas para a gente andar, para a gente pedalar aqui na orla de Atalaia e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante, né? Muito importante. Traz vida a essa sobrevida dessa mulher, né? Confiança. Né? Confiança. O câncer de mama tem surgido mais cedo? O diagnóstico, ele está sendo cada vez mais comum pelos exames que a gente tem, né? Então, são exames mais acurados, a gente tem mais acesso aos exames e, além disso, o estilo de vida contribuindo para ser cada vez mais cedo. Então, sim, o câncer de mama tem aumentado em mulheres jovens e isso é notável, né? A gente vê isso na sociedade mesmo, no dia a dia. Muito bem. O nosso papo de hoje, a nossa conversa de hoje, foi com a doutora Samaia Lopes, né? É uma médica arapiraquense que criou uma comunidade que já tem hoje mais de 450, quase 500 pessoas, né, nessa relação. E o esporte de peso se sente assim muito feliz, muito grato pela sua participação aqui com a gente, né? E vamos marcar um novo momento. Né? Vai ser um prazer. Para a gente voltar aqui e passar toda essa informação. Josenildo, eu trouxe um presente para você e ele vai me ajudar ali pegando na minha bolsa, porque eu não posso deixar. É ao vivo, né? Quem sabe vivo. Faz ao vivo. Não, pode abrir, pode pegar. Não? Então tudo bem. Ao vivo. Mas fica à vontade, não tem porque problema. Eu não posso deixar. Esse é o Sávio que está aí nos auxiliando, né? Olha isso, eu fazendo a confusão na televisão. Não, nem se preocupe. Então, gente... É como você diz, ao vivo... É ao vivo e eu tive que fazer isso porque eu realmente não lembrei. Certo. Essa daqui é a camisa do meu bebê, né? Do Clube da Mama. Do Clube da Mama. Porque isso daqui é a representação de uma comunidade. É a camisa da campanha. A camisa da campanha. Que eu trouxe para você. Você vai ter que vestir a camisa. Legal. Eu visto sem problema. Então, essa camisa aqui que fala, pegue seus pezinhos contra o câncer de mama. Ela é para você, porque homens como você que vestem a camisa, que adotam a nossa causa, né? Vestem a camisa literalmente mesmo, apoiam as mulheres. E a gente vê que isso não é só de história pessoal, não. É agora também, sabe? Tá buscando trazer nós, mulheres, para esse contexto de informação, né? Então, eu quero agradecer demais a oportunidade. Presenteá-lo com a nossa camisa do Clube da Mama. Aqui, eu que agradeço. Você agora também está fardado. Pegue seus pezinhos contra o câncer de mama, doutora Samaia Lopes. Né? Clube da Mama. Clube da Mama. Obrigado, então, aqui, ela já mostrou ali, deixa eu mostrar aqui. Temos mais um fardado contra o câncer de mama. E pelo jeito, doutora, você parece que trouxe no tamanho certo, né? Eu sou esperta, trouxe né? Trouxe uma M. Era isso que eu ia falar, você trouxe uma M, né? Uma M. Pois bem, o esporte de peso, né? O esporte de peso, hoje nós tivemos uma conversa extremamente necessária, né? Falamos de ciência, de medicina, de prevenção, mas, acima de tudo, falamos de cuidado com a vida. A doutora Samaia Lopes representa algo muito bonito, uma profissional que saiu de Arapiraca, buscou conhecimento nos maiores centros do país e decidiu voltar para casa, para cuidar da saúde da nossa gente. E, através de iniciativas como o Clube da Mama, ela mostra que prevenção não é apenas um discurso médico. É um movimento de consciência, de informação e de amor à vida.
Doutora Samaia Lopes, muito obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho e poder ajudar tantas mulheres a entender que prevenção salva vidas. As portas do esporte de peso estarão sempre abertas para quem trabalha pelo bem da nossa sociedade. Um grande abraço, obrigado pelo carinho. Muitíssimo obrigada, Josenildo. Obrigada demais. Estamos juntos. Manda o link para toda a turma, para as mulheres todas. Manda para o doutor Chimizo. Ele vai ficar extremamente orgulhoso de mim. Isso, com certeza. E vocês todos podem entrar no meu Instagram para poder acessar esse link, @doutora Samaia, com Y, .Lopes. Lá eu vou colocar o link nos stories. E aí vocês podem entrar gratuitamente no grupo do WhatsApp e fazer parte do Clube da Mama com a nossa farda aqui, a farda rosa, vestir a camisa literalmente. Isso, e fale dos seus atendimentos na clínica que você atende. Sim, e atendo aqui em Arapiraca, né, na clínica Medicentro. Fica lá no centro, na rua Fernandes Lima. Vai ser um prazer receber todas vocês, para vocês tomarem um cafezinho comigo numa xícara de mamas, que a gente fez especialmente para receber nossas pacientes. Cuidar da saúde anualmente, eu não deixo passar nada, eu pego no pé de vocês para os exames e para a prevenção. Então, a gente se encontra lá na Clínica Medicentro, a gente se encontra lá no meu Instagram, no Clube da Mama, a gente está sempre junta com o mesmo objetivo. Prevenir o ano todo. Eu espero que vocês tenham gostado das informações e que a gente possa ter essa conversa realmente depois, porque quanto mais a gente conversa sobre isso, mais mulheres são atingidas. Muito bem. Amanhã eu vou usar a camiseta na academia. Às quartas nós usamos rosa. Então na quarta-feira eu te espero de rosa. Tá feito. Um grande abraço, viu? Obrigada. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Estivemos hoje aqui no Esporte de Peso com a doutora Samaia Lopes, na TV UPS Canal 10, líder absoluta para todo o agreste de Alagoas, falando para Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco. Um forte abraço a todos. Obrigado sempre pela companhia de todos vocês.